Malbec não era para ser uma linha em si, era para ter um segmento de perfumes que fossem inspirados em nomes e tipos de vinhos dos mais variados. Mas Malbec foi, sem dúvida nenhuma, um produto que alcançou um sucesso absoluto, seja de agrado, seja de vendas, seja de críticas, né? E até o que hoje chamamos de haters. Porém, visto esse sucesso, claro que o Boticário pensou e disse, olha, vamos fazer os flankers, vamos fazer perfumes com este nome, que já ficou poderoso, tanto aqui nacionalmente, quanto, dizem, internacionalmente. Bom, então o Boticário foi fazendo vários perfumes nesse segmento, sempre usando a linha Malbec, ou melhor, o nome Malbec, mas, de certa forma, sempre ancorados ali na proposta inicial, que é homenagem aos vinhos. Bom, os anos passaram, a necessidade de lançamentos fez com que a empresa ficasse de olho em novidades para várias linhas de perfumes e, principalmente, para a linha Malbec. Eis que surgem perfumes que, com relação à coerência, com relação à proposta, não tinham nada a ver. Embora sejam excelentes perfumes, bons perfumes, ótimos perfumes, daí por diante. Então, nesse caso, a gente meio que passa um pano, não é? Não são coerentes com a proposta lá dos anos 2000, 2004, onde surgiu o primeiro Malbec, mas sim, o Boticário trazia perfumes muito bem feitos, feitos com certa responsabilidade. Mas os anos passaram, né? Como sempre, estamos em 2025. E o Boticário traz para a gente um perfume que não só ancora no nome Malbec, mas também ancora no nome Gold, trazendo sua mais nova versão Pure Gold. Ou devo dizer, um perfume completamente diferente do Gold que a gente conhece. Bom, eu tenho algumas coisas para dizer para vocês, gostaria muito que vocês assistissem, principalmente se você estiver pensando em comprar o Malbec Pure Gold. E mais uma vez, sejam todos o quê? Muito bem-vindos a este canal que é seu, Wesley Dicas Perfumes, o seu canal de perfumes atemporais, e sempre agradeço àqueles que dão maior força aqui para o canal. Inclusive, mandar um abraço aqui para o Matias, do Coentro Alavandado, Marcel, que é nosso amigo também, Doug Parfums, né? O André Vasconcelos, Fred Rocha, o Bruno José, né, do Perfumes do Bruno José. Mandar um abraço aí geral para a galera. Né? Se eu esqueci, depois eu me lembro de mais pessoas também. Meu querido Davi, do Empório Homem Moderno também. Muito obrigado a todos vocês e a todos os inscritos e que já se tornaram, de certa forma, amigos aqui do canal, tá bom? Se você é novo ou nova também, considere se inscrever e também fazer parte dessa turma que gosta de perfumaria. Bom, hoje, como dito, falar deste lançamento, né? Aqui de 2025, Malbec Pure Gold, e eu quero passar algumas ideias, algumas sensações para vocês. Bom, então vamos lá, né? Malbec Pure Gold, o assunto do dia aqui, do nosso vídeo. Aquela caixa já, lógico, naquela apresentação mais nova, que inclusive, né, é uma bela de uma porcaria, não traz cartucho nenhum interno, né? Eu acho que é engraçado, né, gente? A gente compra até perfumes tester, né, mais baratos, né, de uma linha que não é de mercado mesmo, e ainda assim vem cartuchos que acomodam ali o perfume, além da caixa. Aqui uma caixa bem simples, bem porcaria mesmo, para falar a verdade. E aqui temos aqueles briefing, eu não vou ler tudo, gente, mas aqui de novo, parece que o marketing de um Boticário e provavelmente de outras empresas estão sendo feitas assim por marketing sendo feito por crianças, sabe? Ou, sei lá, um chat GPT, sei lá. Uma coisa assim que, enfim, muito boba, muito boba. Eu acho que deveriam repensar isso também, né? Tendo em vista que o Boticário agora praticamente sobrevive de marketing, né? E de como eu converso com alguns amigos, glórias do passado, né? O Boticário agora vive disso, de um nome já estabelecido, glórias do passado e um marketing bem questionável, para falar a verdade. Aqui eu vou ler só um trechinho para vocês, ó. Aquela coisa de sempre, uma fragrância amadeirada sedutora com efeito aditivo do mel, capaz de despertar o desejo em até 5 segundos. Precisa dizer, né? Como eu digo, a gente se diverte, a gente, né, faz piada, mas alguém levar isso aqui a sério não dá, né, gente? De qualquer forma,
Boticário está apostando nisso e boa sorte aí para a marca, né? Vai precisar muito daqui por diante em relação aos consumidores mais atentos, mais experientes, tá? Frasco, ok, apesar de que eu particularmente prefiro a apresentação anterior do Malbec, né, da linha em geral, mas confesso que não tenho nada contra também, tá? É só uma questão de preferência. Malbec Gold, aquela tampa triangular, né? Ia dizer retangular, mas é triangular. Tampa essa que só encaixa de uma certa maneira, ok. Borrifador excelente, tá? Aqui, ó, como sempre, não dá para reclamar, né? Quando o frasco está ok, está padronizado, não dá para reclamar do borrifador da linha Malbec, né? Cada vez melhor, ainda bem que deixaram para trás aquele rosqueável, né? Mas já tem tempo, graças a Deus. Bom, pessoal, apesar de eu sempre pensar bastante o que eu vou falar, eu não tenho um roteiro propriamente escrito para nenhum dos meus vídeos, tá? No máximo, quando eu faço alguma anotação, é em relação à pirâmide olfativa, que às vezes é difícil decorar e não faz muito sentido também ficar gravando todas as notas, né? Mas aqui eu vou falar rapidinho, não vou me apegar a notas, tá? Primeiro eu vou falar da fragrância, tá? Olha, o perfume é agradável. Vamos começar assim, né? Antes de partir para... Eu já estou com uns pensamentos aqui muito assim, um tanto quanto negativos, tá, gente? Vou adiantar para vocês isso, mas não é com relação à construção da fragrância no sentido de agradar. Essa fragrância, né? Não vou chamar de Malbec ainda, tá, gente? Vocês vão entender. Essa fragrância, ela vai... Eu tenho a impressão que ela vai fazer sucesso. Um ar verdinho, um ar docinho, tá? Sim, o mel aparece, assim, principalmente depois de algum tempo aplicado. Você tem esse ar, assim, mais melado. É um perfume de caráter mais doce, sim, tá? Diria bem doce, mas, assim, ele não tem intensidade para isso. Já vamos chegar ali na questão da performance. Fundo ambarado, baunilha. Tem notas, assim, acordes novos aqui. Acho que é mousse de saxe. Eu não sei, provavelmente é uma espécie, assim, de junção de algumas notas. Como se fosse aquela ideia do The Blend, que tem um próprio acorde The Blend de Boticário, tá? Mas isso aí, como eu disse, não vamos nos apegar a esse tipo de coisa nesse momento. Bom, é um perfume que eu sinto que vai agradar, tá? Qual que é o consumidor médio, gente? Assim, as pessoas, maioria das pessoas, acredito que a maioria, tá? Tô chutando aqui. Pessoas mais comuns, me permita chamar assim, pessoas que não são esses doidão que somos, né? Que tá sempre assistindo vídeo, tá fazendo vídeo pro canal, né? Essa gente maluca aí que adora um bom perfume. Pessoas mais comuns, né? Aquelas que só têm 1 ou 2 perfumes no máximo, essas pessoas elas vão ouvir, olha, lançamento, palavrinha mágica número 1. Malbec, palavrinha mágica número 2. Gostei do cheiro? Bora. Ah, divide no cartão X vezes, bora, topo, vou ter um Malbec novo, não é? Eu acredito que essa é a ideia do consumidor médio, o consumidor mais comum. Perdão. Então, por isso que eu estou dizendo que esse é um tipo de perfume que provavelmente vai dar muito certo, vai ficar aí no mercado muito tempo, e ele é coerente com as tendências atuais. Mas de forma alguma esse perfume é coerente com o nome Malbec, tá? Esse perfume está tendo a ousadia de carregar o manto Malbec, se apresentar na forma de Malbec. E aí a coisa começa a desandar para mim, tá? Para ser bem sincero para vocês. Você tem aqui um perfume que... Novidade. Ah, Wesley, você também conhece vários perfumes. Não, esquece isso um pouco, tá? Você tem aqui uma fragrância que não tem novidades, traz um déjà vu, traz aquela impressão que você já conhece essa fragrância de algum lugar, portanto cai naquela zona do perfume genérico, não é? E tem esse agravante dele estar sendo representado e usando o manto de Malbec, né? O que para mim agrava, tá? Olha, eu já vou adiantar para vocês, se esse perfume estivesse, se essa fragrância estivesse ali numa linha Club 6, a minha avaliação aqui seria completamente diferente, tá? Porque é uma linha muito decente, uma linha que
na boa, comportam uma fragrância dessa aqui muito bem, tá? Porque a verdade é que esse perfume aqui não é grande coisa, gente. Tá? Essa, eu vou dizer que é minha opinião sincera, mas eu acho até engraçado a gente ter que dizer isso hoje em dia, né? Opinião sincera, né? É como se fosse assim, Wesley, hoje eu quero uma coisa diferente. Me vê aí uma opinião não sincera, né? Mas enfim, para um entendimento mais fácil, mais tranquilo, minha opinião sincera. Péssimo Malbec. Péssimo, tá? Péssimo porque, primeiro, já é aquilo que já vem acontecendo há muitos anos, né? Não tem coerência com a proposta vínica, com aquela proposta de vinhos, a proposta lá do primeiro Malbec, e que, como eu disse lá no início do vídeo, deveria seguir alguns tipos de vinho. Não tem coerência nenhuma, ok, a gente já conhece esse filme, a gente já se acostumou com perfumes que não tem a ver com essa proposta, mas que entregava um trabalho ali, que entregava um senso de responsabilidade. Alguém teve um trabalho muito maior em pensar em elaborar esses perfumes, né? Para além de gosto pessoal. Aqui eu não sinto isso, gente. Aqui eu sinto um perfume que a gente está precisando de um Malbec, já estamos no meio do ano, vamos criar isso aí, tá? Gente, para vocês terem uma ideia, tá? Não é dizer que é igual, mas senti até nuances de Clash, que é um outro perfume bem dos vagabundos, na minha opinião, tá? De Boticário, tá? Senti alguma coisa de Clash. Ele tem, por exemplo, cardamomo, né? Que parece que tem uma plantação de cardamomo, né? No quintal de Boticário, né? E aí seguem notas que é difícil até descrever para vocês, né? Vou deixar de alguma forma aí a pirâmide olfativa, ou vocês pesquisam, por gentileza. Não dá para descrever muito, não dá para enfeitar muito, embora algumas pessoas podem sim, né? Deixar bem claro aqui que as pessoas podem sim falar que é bom, porque de repente a pessoa gostou, tá? Eu acho que o nosso querido amigo André Vasconcelos gostou, ele faz uma resenha muito enxuta desse perfume, muito boa, e ele gostou, perfeito, tá? Ou alguém, né, vamos ser realistas, alguém que tem lá parceria com o Boticário e precisa, né, dentro de um contexto, um combinado, precisa apresentar esse perfume como algo maravilhoso. Ok, tudo bem, gente, tá? Não tô aqui para criticar ninguém. Eu vou colocar que eu não gostei desse perfume, tá bom? Não gostei, e além de não gostar, ele tem alguns outros problemas. Pensou Malbec, pensou em potência. Acredito eu que para vocês, assim como eu, são pessoas mais clássicas, né? Pessoas que acompanharam de longa data ali em Malbec, pensa também o quê? Virilidade. Virilidade, assim, um termo que a gente usa quando o perfume tem características mais clássicas, né? Características bem mais masculinas. Esse perfume aqui é muito compartilhável, gente. Muito compartilhável. Além de ser compartilhável, né, é um perfume que, para mim, não tem força. Ele não tem força, né? Performance, longevidade. Eu não sei nem se consigo dizer que é média. Vamos colocar em média para baixa, tá? Porque assim, eu estou usando ele há pouco tempo, mas já deu para sacar de que se trata. Pode ser que daqui a um tempo a minha impressão seja outra, mas atendo aqui ao momento. Ele tem uma capacidade de umas 5 horas mais eficiente, né, de longevidade, né? Ainda assim, não é um perfume, para mim, na minha percepção, de presença, né? Ele tem umas 5 horas ali, forçando um pouco mais a barra na questão do residual, né? Aquele momento extra, né? Do famoso colar o nariz. Você tem ali umas 7 horas, não sei se 8, quem sabe? Mas eu repito, para mim, dentro de um escopo de 5 horas, para mim ele já fez o trabalho dele, tá? Ele já cumpriu, já quer ir para casa, né? É sua meta diária. E a projeção também para mim, no momento que você aplica. Evidentemente, no momento que você aplica, você tem uma presença maior. A saída costuma ser bem convidativa, costuma trazer assim, uma boa impressão. Mas para mim cai muito rápido. Entendam, estamos falando de Malbec. Malbec já traz por si só uma expectativa de potência, né? Se você busca Malbec, né, tradicionalmente você busca potência, né? Perfume, de certa forma, bombástico, ou que no mínimo segura a onda e te mantém com aquela sensação de perfumação por longos e longos períodos, longas e longas horas. Eu não senti essa potência aqui. Ou seja,
além de ser um perfume que, na minha pele, pode ser que na sua ou de outros colegas tenha um rendimento melhor, na minha pele não foi legal, tá? Foi ok. Repito, fosse uma outra linha, uma linha assim, de um custo melhor, uma linha que não tem medo de se apresentar como uma linha mais simples, uma linha mais modesta, repito, como Club Six, minha avaliação aqui seria até bem positiva, tá, gente? Mas estamos falando, repito, de linha Malbec. E aí, falando de longevidade, projeção, ainda somando isso com um tipo de fragrância que em nada me traz um caráter mais masculino, que costumava ser característica da linha Malbec, então acho que meio que ferrou, né, gente? Então acho que, infelizmente, eu devo dizer que aqui é só qualquer coisa, tá? Que está usando aqui a skin de Malbec, né? Um perfume bem medíocre, bem genérico, né? De pouca força ali, usando a skin do Malbec, tá? Eu quero encerrar, né? Já vou encerrar aqui logo, prosseguindo aqui, que eu sempre converso ali com amigos que também curtem perfumes, né? Excelentes amigos, além de ter uma excelente visão de tudo isso, tá? O Boticário, ultimamente, está vacilando feio, né? Está vacilando feio, na nossa percepção. Talvez um excesso de confiança, né? Talvez do tipo, já conquistamos o território, sabe? Sabe? Precisa se esforçar muito, não, tá? Ou o mercado vai se regulando, né? Aquela via de mão dupla, e a empresa chega à conclusão de que não precisa se esforçar muito, né? Quem sabe é esse o pensamento das pessoas que dirigem a empresa, né? Conduzem o rumo da empresa. Bom, é uma pena porque, sim, é uma marca de suas glórias, teve seus grandes perfumes, mas que ultimamente, né? Claro que a gente espera que esse quadro mude, pelo menos na minha percepção, na percepção de grandes amigos, o Boticário tá qualquer coisa, né? A arte da mesmice, né? Com certas pessoas a gente fala até o Bosticário, não é? Então assim, gente, sem querer desrespeitar a marca, a história da marca, mas o atual cenário de Boticário tá assim, qualquer coisa. Aí você que está na sua casa pensando em comprar Malbec Pure Gold, tá? E só abrindo um parênteses aqui, outro problema que eu acho, esse perfume está de certa forma vinculado à imagem do Malbec Gold. Malbec Gold é um perfumaço, é um grande perfume, para mim é um ótimo perfume. E perto dessa mediocridade aqui, Malbec Gold é uma obra de arte, tá bom? Nesse termo aí, não dá, gente. Malbec Gold dá um pau para mim, fácil, com as mãos nas costas, né, como dizem. É incrível como que a qualidade cai, né? Então, se você tá afim de comprar esse perfume, experimente, pode ser que você goste, tá? Novamente, isso aqui são minhas impressões, é a minha sensação do momento, mas experimente, tá? Experimente. Eu comprei numa boa oportunidade, dá-lhe promoção, dá-lhe moedinha, dá-lhe cupom, cheguei à conclusão que poderia comprar, até porque daria um vídeo até, imagino eu, que interessante aqui para o canal, como estamos interagindo aqui, batendo esse papo. Mas, sinceramente, se você tem em mente os tempos gloriosos da linha Malbec, fica com eles na memória e no coração. Falei boa parte do que eu queria falar para vocês, tá? É uma resenha realmente de caráter mais negativo, não diria decepção, porque eu não esperava muita coisa, já não espero muita coisa de O Boticário, mas, enfim, tá aqui minhas impressões, pelo menos deste momento, para vocês, tá bom? Conte aqui se você já tem esse perfume, se pretende pegar, se gostou, diga para nós, tá? Se não gostou, diga também. E agradecer, sem dúvida, a você que viu todo o vídeo e chegou até este ponto, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.